nada. Boa tarde a todos e todas. Se tiver qualquer questão com som ou travar um pouquinho, vocês vão me sinalizando aí, me avisando, tá? Eu acho que, enfim, muitos aqui eu não vou saber exatamente, vou conhecer ao longo, é a primeira disciplina, né? A não ser que tenha alguém aí, pode me sinalizar no chat também, por favor? Alguém aí que tenha parente, familiar que já fez biblioteconomia, né? Também é comum acontecer. Então, às vezes, pode ter um sobrenome familiar, mas acredito que é o primeiro contato que temos, né? Pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, tá? Estarei com vocês na disciplina de Instrumentos de Representação Temática da Informação 1. E a gente faz hoje a nossa aula inaugural e já tem, na verdade, alguns conteúdos disponíveis na sala para vocês acessarem, né? Mas vamos lá. Eu vou começar fazendo a apresentação aqui do conteúdo. No finalzinho, eu vou falar um pouco com vocês de alguns detalhes relativos também ao plano de ensino que vocês já tiveram acesso também. Deixa eu tentar passar por aqui. Me avisem se está funcionando, né? Inserir aqui o arquivo. Conseguem ver a segunda tela do objetivo da aula de hoje? Está normal para vocês? Sim, professora. Maravilha, então sigamos. Bom, nosso objetivo hoje, pessoal, é falar de classificação bibliográfica. As pessoas que já acessaram o livro base viram que a gente tem um material ali que trata de classificação, mas ele tem alguns antecedentes em conteúdo. E aí fala-se em termos de representação temática, de esquemas de classificação e também dos nossos sistemas de classificação. Essa nomenclatura de classificação, de sistemas, esquemas, de representação também da informação, ela vai ser bastante comum aí ao longo desse nosso conteúdo da disciplina, tá? O intuito, então, é falar de classificação. E a gente vai fazer essa abordagem hoje com elementos conceituais iniciais, assim. Mas a gente vai ter condição de retomar algumas discussões sobre esse processo e aspectos que também circundam ele ao longo, tá? Eu vou fazer aqui uma apresentação minha, antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, e vou também passar a palavra para a nossa equipe, né, nossas tutoras, nossa monitora, tá? Que acho que até já estão aqui pela sala, né? Em relação a mim, eu sou professora aqui do curso de Biblioteconomia, pessoal, desde 2014, e atualmente também estou, né, na equipe, integro o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o PPGC e o UFG, que iniciou as suas atividades aí em 2025. Em termos de formação, assim, acadêmica, eu trabalhei com, enfim, uma formação mesmo na área. Então, a graduação é em biblioteconomia e fiz mestrado e doutorado também no nosso campo. Comumente vocês vão enxergar a área aí, né, sendo nomeada como biblioteconomia, e o guarda-chuva, a área maior, o campo maior, como ciência da informação. Então, assim, meu bacharelado foi em biblioteconomia, aqui pela casa mesmo, pela UFG, e o mestrado e doutorado foram em ciência da informação, tá? Mas essas questões conceituais aí, aos poucos, a gente vai se acostumando também. Nós temos, além da biblioteconomia, os nossos colegas de arquivo também, museu, né? Mas uma das formas que a gente pode compreender é a biblioteconomia como uma área vinculada ao campo maior da ciência da informação. Tem aqui também o meu contato institucional, né, para que a gente possa se falar, agendar os atendimentos, tira dúvida, e muito também a gente vai conseguir fazer ali pelo Moodle, tá? As áreas de atuação, desde a docência até a parte de pesquisa também, projetos de extensão e etc., estão relacionados com essa área de organização e tratamento da informação, e mais pontualmente com a dimensão temática que envolve o tratamento temático da informação. Mas tem algumas outras questões que eu trabalhei ao longo, né? Estão descritas aqui também. Então, investigações sobre biblioteca escolar, sobre questões relativas aí à informação e comunicação, e também o próprio acesso à informação, gestão do conhecimento e etc, tá? Então, são temáticas aí que perpassam também as áreas de interesse.
E, enfim, basicamente tenho tido alguns projetos, algumas coisas em desenvolvimento aí que seguem por essa mesma perspectiva também, mas em grande parte lidando com organização e tratamento da informação, tá bom? Lorena falou que não está visualizando, todos estão com o mesmo problema? Ou para alguns está normal? Professora Laís, talvez ela colocou a opção de minimizar a apresentação lá no canto direito, que às vezes o dela É está. isso aqui. Verdade. Vê se você consegue, Lorena. Eu ia clicando ele aqui também. Na abinha embaixo tem essa opção. Bom, se não der certo, tenta sair e entrar novamente. Vamos então à apresentação da nossa equipe, né? Essa disciplina também está com duas colegas na tutoria e tem também a nossa monitora, tá? Então, primeiro Elisa. Elisa está na sala, quer falar um alô? Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ver, ouvir? Conseguimos, boa tarde. Boa tarde, gente. Muito prazer. Meu nome é Elisa Bonfim. Como vocês podem ver aí, eu sou bibliotecária formada pela UFG. Tenho mestrado também no PPG-Com da UFG, mestrado em Comunicação e Informação. E hoje eu atuo como especialista em design instrucional, tá? Então, eu trabalho desenvolvendo sistemas instrucionais, né, e objetos de aprendizagem. Trabalho há muito tempo já no EAD, né, e me coloco à disposição aí para contato, caso vocês queiram algumas dicas, né, de ferramentas, ou mesmo para questões pedagógicas. O meu e-mail institucional está aí, tá? Fiquem à vontade para fazer contato comigo pelo Moodle especificamente. Maravilha, obrigada, Elisa. Tem gente que também está com problema no áudio. Acho que é Denise, né? Sair novamente e entrar para ver se habilita, tá? A opção. Bom, apresentação também da nossa outra tutora, Keila. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo também? Que às vezes não. Estamos. Sim. Então, a minha formação inicial também, ela é praticamente dentro da UFG, né? A bacharel em biblioteconomia, o mestrado e doutorado dentro da FIC, né? Nessa área de mídia e informação e mídia e cultura, né? No mestrado, que é uma linha de pesquisa. E devido às atuações, porque durante a trajetória da minha vida, né, a biblioteconomia veio muito tarde, veio depois dos 30. E antes disso eu trabalhei durante 25 anos com livro, mas eu trabalhava com o mercado livreiro, né? E também a minha área de atuação, as outras graduações que eu estou fazendo, uma que eu terminei, a outra que eu estou fazendo, é devido à minha atuação junto à pessoa com deficiência. Então, eu fiz também uma licenciatura em História, né? Porque eu gosto de trabalhar história oral, gosto de trabalhar memórias, então eu fui fazer História por conta disso. E estou fazendo Pedagogia também, por trabalhar com pessoas com síndrome de Down e agora também com surdos, né? Então, nessa questão de alfabetização e o bilinguismo, então é uma área que eu gosto de atuar. E então, as minhas áreas de pesquisa sempre ficam nessa questão de acessibilidade dos ambientes informacionais, tecnologias, né, porque trabalho com implantação de bibliotecas também, a organização, estudo de usuário, todas as questões que envolvem serviços, gestão, é uma área que eu gosto e divido também com a professora Laís um pouco dessa questão da organização, do tratamento descritivo da informação, né, que vocês vão aos poucos absorvendo o que é. E o que vocês precisarem, aí está o contato para a gente estar conversando, vocês tirando dúvidas e a gente tentar compartilhar conhecimento. É isso. Maravilha, obrigada, Keila. Temos também a Radria, que estará na monitoria da disciplina. Radria está na sala também, consegue dar um oi? Oi, boa tarde.
Boa Eu tarde. acredito que. Deixa eu ver. A câmera, eu acho que deu certo. Não sei se Te vocês estão me ouvimos, te vendo. ouvimos. Acho que agora deu Agora certo. sim. Então, eu vou ser monitora da matéria. Eu sou discente do curso, atualmente eu estou no 7º período. E eu entrei no tratamento temático pela parceria, né, de fazer a iniciação científica com a professora Laís. E justamente são as minhas áreas de interesse. Atualmente, eu esqueci de colocar, atualmente eu também faço estágio no Ministério Público do Trabalho, então eu decidi também trazer algumas experiências que eu tive lá em alguns exercícios, e eu acredito que posso falar isso. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Hadria. Hadria, como ela mencionou, está na tutoria, na monitoria, mas também está em projeto e já vem há um tempinho estudando essa temática da disciplina aí. Então, vai somar com a gente também. É importante, né, que vocês tenham essa condição de conversa, de diálogo comigo, também com as nossas tutoras, com a monitoria, para a gente ter um acompanhamento mesmo ali, né, entender direitinho como é que está fluindo o conteúdo e também, obviamente, nos momentos em que a coisa aperta um pouquinho, né, quando da realização das atividades, etc, tá? Então, estamos aí enquanto equipe para acompanhar vocês nesse nosso conteúdo. Bom, pessoal, indo então para a nossa abordagem da disciplina, ela vai ser uma disciplina também aí de 60 horas, né? Vocês já cursaram algumas. Nosso período, ele teve início ali no dia 2 e a disciplina vai até o dia 25 de abril. Então já tem, como eu disse aí, conteúdo lá disponível na sala, né? Observem direitinho, fiquem atentos para a leitura, acompanhando ali os cronogramas, né? Que estão disponibilizados. Porque, em verdade, a gente tem aquela sala montada, em cada conteúdo que vocês acessarem, vocês vão visualizar ali referências, né? Então, por exemplo, tem um slide, tem alguma coisa que foi disponibilizada para vocês ali, vocês vão visualizar referências daquilo, vão ter condição de ver material complementar. Então, é importante tentarem acompanhar como um todo, tá? Esse conjunto disponibilizado ali via Moodle para vocês. Bom, é uma disciplina que ela tem uma previsão de atendimento extra classe às terças-feiras, mediante agendamento. E aí eu peço que vocês façam contato pelo e-mail institucional para poder sinalizar. Mas a gente também vai ter alguns momentos, né, de encontro síncrono para poder fazer essa ocasião mesmo de revisão do conteúdo, tira dúvidas, tá? Mas às vezes não serão suficientes, então é importante que vocês também me contatem para a gente poder agendar. Então, às terças, das 7 às 11, 13, 17, 19 às 21. Professora, eu estou com dúvida. Professora, não sei como é que esse conteúdo aqui vincula com o anterior, enfim, me sinaliza para a gente poder agendar. E é óbvio, né? A gente vai ao longo também tendo esse trabalho conjunto, né? Da minha parte, da parte da tutoria, da parte da monitora. Às vezes tem dúvida pontual que é de alguma atividade, né? Sobre o arquivo, se foi, se não foi, né? Se deu certo ou não deu certo a correção, etc. Então, a gente vai tentando estabelecer esse diálogo como um todo também para acompanhar, tá? Mas fixo, terça-feira, me sinalizem para a gente agendar. E ao longo das semanas, a gente vai ter alguns outros momentos de encontro síncrono para as aulas tira dúvidas também. Bom, com relação à parte do nosso conteúdo, vocês viram lá no plano de ensino que a gente tem aqui uma previsão de trabalhar com geração, utilização e também avaliação de sistemas de classificação. Pessoal, quando a gente está falando em sistemas, a gente está falando em estruturas que nos permitem ter ali um esqueleto, tá? Um arranjo de áreas do conhecimento, de assuntos para organizar a informação. Então, o ementário, que é essa parte fixa da disciplina, prevê essa abordagem em sistemas de classificação. A disciplina está dividida em módulos. Então, a gente trabalha nesse primeiro momento agora, nesse bloco 1, com os antecedentes históricos e com a teoria da classificação. Depois a gente passa 2 módulos trabalhando com sistemas, que são 2 dos principais aí, que a gente mais utiliza para classificar acervos, que é classificação decimal de Dewey, CDD, e classificação decimal universal, CDU. Depois desses 2 módulos, a gente fecha com um que discorre sobre a estrutura de notação, de composições ali, classificatórias, e também número de chamada.
Então, esse primeiro bloco, basicamente, vai ser mais histórico, teórico, depois entramos numa perspectiva prática da disciplina e fechamos com um contexto mais amplo, né? Entendendo que vocês passaram aí por essas noções gerais desses dois sistemas, para, de fato, começar a pôr a mão na massa, né? E compor as notações, os números de chamada. Eu não sei se algum de vocês tem contato com algum tipo de acervo, sistema de informação, enfim, depois me sinalizem aí. Às vezes já foram auxiliares de biblioteca, ou mesmo enquanto pessoas que usam, né, essas estruturas, essas ambiências, se fazem pesquisas em catálogos, como é que é o contato de vocês? Porque aí, quando a gente fala de classificação, isso acontece no manuseio prático mesmo, né? Quando a gente está ali fazendo pesquisa nas bases de dados para acessar os acervos aí. Bom, vamos lá. Em termos da nossa disciplina de instrumentos de representação temática 1, tem a 2, tá, gente? Então, sigamos disciplinados e com foco, porque tem a 2, provavelmente irei ministrar a 2. Então, a gente vence aqui na 1 os sistemas de classificação e depois passa a estudar outras linguagens, outras estruturas de representação temática no próximo semestre. Mas nessa, instrumentos de representação 1, o nosso enfoque é sobre representação temática. E quando a gente fala de representação temática, a gente tem uma ponte grande com organização. Então, pensem em vocês, né, no esforço que a gente faz para organizar a informação, né, no cuidado que a gente tem aí de trabalhar estruturas, seja num âmbito tradicional, como a gente costuma falar, ou mesmo em espaços informacionais digitais. A gente organiza a informação e quando a gente organiza, a gente representa. São conceitos muito próximos. Então, se eu disser para vocês, tem lá um acervo, né, num projeto X que tem 10 mil livros sendo catalogados, sendo organizados. Esse acervo ele vai passar aí por uma organização, por uma representação, e ele vai ser disponibilizado para as pessoas. Né? Então, um contexto de 10 mil livros, você vai conseguir ter aí o acesso a um. Né? Eu quero um que trata especificamente, sei lá, de introdução à biologia molecular. Preciso fazer um trabalho sobre isso. Então, um acervo extenso, você condiciona realmente a sua pesquisa, a sua busca, a um tema, a um assunto específico, mas veja que a gente consegue fazer isso à medida que foi organizado, que foi representado. E aí tem aqui um ciclozinho simples que provavelmente vocês até viram na disciplina de representação descritiva também, acho que foi com a professora Luciana, né? A gente tem uma concepção, um entendimento aqui de que a organização da informação, ela basicamente trabalha com duas frentes. Existe uma perspectiva de representação descritiva e uma de representação temática, né? Essa última, que é onde a gente vai buscar fazer realmente um trabalho mais amplo com vocês. Mas a representação descritiva, ela tem um fundamento ali de descrição, de representação de atributos dos documentos a partir dos dados de produção, né? Então, tá aqui, atributos de produção do item. A representação temática, pessoal, já é um foco, um olhar muito mais para o conteúdo. Então, eu estou tentando fazer representação, organização, pensando especificamente no teor. Então, como o nome diz, é temático. É olhar para um documento e tentar falar um pouquinho sobre o que ele é, tá? Esses dois universos, eles se vinculam no processo mais amplo, né, que a gente entende como OI, que é a organização da informação. Mas isso que é um tipo de representação, a gente tem outras, tá? Alguns autores do nosso campo, inclusive, entendem essas perspectivas como unificadas, não fazem essa separação. Tem alguns autores, alguns teóricos que trabalham com o entendimento de catalogação, né, digamos ali de forma ampliada, sem fazer, portanto, essa separação. Para uma forma didática, enfim, muitas vezes essa separação nos ajuda, até por conta das especificidades que cada dimensão dessas tem. Então, se eu falo em representação temática, eu tenho um cuidado ali de trabalhar com uma atividade como a que a gente vai discorrer na nossa disciplina, que é a classificação. Então, quando eu classifico, um dos pontos que mais vem à tona na análise do documento é a tematicidade, é o assunto. E aí eu tenho um sistema, um esquema, né, uma árvore classificatória que me respalda nessa classificação.
Então, se eu falo descritiva e temática, não é que uma vai excluir a outra, pelo contrário, elas são complementares, mas ao mesmo tempo a gente tem, de fato, o entendimento de que cada uma tem a sua natureza de procedimentos, de metodologias. A gente tem condição de trabalhar com esses processos aí de forma conjunta, geralmente o é, só que a gente tem que entender também que são atividades que têm um esforço de trabalho específico aí para sua realização, né? E, em resumo, ao representar tematicamente um documento, eu represento o teor dele, tá? E aí tem uma questão que a gente precisa pensar quando está falando disso aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês até alguns exemplos depois, mas assim, quando se representa assunto, é preciso entender o que é assunto, tá? Então, a gente tem uma disciplina que vai acontecer até posterior a essa, que se chama análise de assunto, e na análise de assunto, a gente trabalha com essa vertente, tá? Então, estou falando de representar, estou falando de organizar. Para fazer isso acontecer, a gente tem que entender o que é assunto. Mas isso é um conteúdo que a gente consegue aprofundar, trabalhar adiante, tá? Na disciplina da sequência. Eu quero até mostrar para vocês aqui um primeiro exemplo. Deixa eu ver. Eu estou com o slide aqui dentro, mas quando eu mudo a tela, será que vocês conseguem visualizar também? Acho que não, né? Conseguem visualizar que eu mudei a tela aqui? Não, professora. Não, né? Então tem que fazer o compartilhamento. Eu vou compartilhar aqui. Não, professora, não tem como. Beleza. Agora vai. Agora vamos todos. Eu compartilhei, eu vou colocar também o link aqui, tá? Que aí vocês acessam, quem tiver com computador, acessa também para tentar ir junto aqui. Pessoal, quando a gente acessa uma estrutura de informação, uma plataforma, uma biblioteca, um arquivo, né? A gente tem condição de fazer pesquisa dentro dele. Eu não sei se vocês conhecem. Professora, a senhora está mutada. Pronto, voltou, né? Sim. Agora sim. Isso aqui é a Biblioteca Digital do Arquivo Nacional. E esse local aqui, essa ambiência informacional, ela tem aqui um campo de pesquisa, um campo de buscar na BEDAN, e tem também aqui algumas categorias em que eu posso fazer a minha busca, a minha pesquisa. Posso buscar por assunto, posso buscar por autor, enfim. Então, às vezes, a gente tem a informação classificada e ordenada nesses ambientes, pessoal, por categorias, como é o caso aqui, tá? Então, enfim, tendo interesse de pesquisar assunto, você tem aqui algumas possibilidades de fazer essa pesquisa, essa busca, e dentro de cada eixo temático desse, você consegue ir acessando os documentos que estão vinculados a essas categorias, tá? Aqui já começou a aparecer alguns, ó. Não sei se está pequenininho, vocês podem abrir também aí para visualizar melhor. Então, a gente tem alguns materiais que estão aqui, né? Que eu consigo acessar. Revista do Arquivo Nacional, né? Então, você vai tendo acesso aqui à medida que você começa a clicar. Então, olha, falamos há pouco ali da representação. Aqui a gente tem uma série de elementos que são representados, né? Temos aqui o título, temos os autores, temos aqui a instituição, que é o Arquivo Nacional, tem aqui também um campo de notas. Então, veja que isso aqui tudo é uma representação desse documento em específico. Isso é uma possibilidade, mas a gente tem outras, tá? Um local que eu acho que vocês têm acessado mais aí, se não estão, passem a acessar, é esse aqui, né? O software da nossa biblioteca, do nosso sistema de bibliotecas aqui, o Sofia, para fazer pesquisa também. Quando vocês acessam um software de biblioteca, a gente tem aqui também uma condição de busca, e aí pode ser também por assunto, por autor, tem várias possibilidades. Se você pesquisa, ele te retorna alguns registros. E cada um desses aqui a gente tem condição de verificar se é do nosso interesse ou não, né? Então, por exemplo, apareceu uma obra aqui, que é um material textual, Astronomia do Macunaíma. E tem aqui um número de chamada, tá? Tá bem pequeno, né? Mas, ó,
Olhem aqui comigo. Número de chamada. E aí tá esse número aqui na frente. Isso aqui, pessoal, é classificação, tá? Então, tudo que a gente vai falar nessa disciplina é para vocês entenderem como é que vocês constroem esse número aqui. Por acaso, se vocês forem vasculhar aí, né? Por acaso, entenderem mais ou menos a lógica aí que esses números mudam e tal, assim, digamos que ao momento que vocês buscarem ali, for olhando, for percebendo que esse número muda, tentem também associar com a estrutura lógica, tá? Mas eu já vou falar um pouquinho para vocês. Veja que o número, ele conhece, né, todo um caminho aqui de composição, tem ponto, tem sinal, mas o primeiro número que aparece aqui é o 8, tá? O 8, 800, porque é um material de literatura. Então, a gente tem uma classe para literatura, que é a classe 8. E aí a gente tem outros assuntos que podem ser representados por outros números, né? Então, sempre vai ter um número específico para cada obra que é ali classificada, que é ali representada. Esse aqui, ele tem uma composição maior, né? Tem aqui, enfim, uns 7 números, e ainda tem alguns que estão aqui dentro de parêntese, o que significa que tem um assunto composto. Além de ter o assunto, que é literatura, tem um assunto um pouco mais composto, mas isso vocês vão entender ao longo da disciplina. Então, eu estou falando de representação descritiva e representação temática, justamente para tentar explicar sobre isso aqui. São formas de dizer o que é o material. Pode ser que eu manuseie, né, como eu mostrei para vocês, em estruturas como a gente foi ali, que é, enfim, um repositório, que é um espaço em que esses documentos digitais estão aqui arquivados e representados, e pode ser, né, um software de biblioteca como esse que a gente acessa, e que a gente tem condição também de fazer a busca. São retornados vários materiais, e cada um deles tem um conjunto de representações. Entre as várias representações, tenho essa aqui, que é a classificação, tá? Então, quando eu estiver falando para vocês, pessoal, vamos estudar a representação temática, a classificação. O nosso cuidado é aqui, com esse campo, tá? Com esse metadado aqui temático. Mas os outros, vocês já começaram a destrinchar, já começaram a entender um pouquinho, né? Título, autor, que também são formas de representação, mas num contexto mais descritivo, tá? Eu não sei se todos entenderam o que é que eu quis dizer quando eu fui mostrar ali aqueles campos, tá? Mas voltando, o que eu estou querendo dizer? A gente tem, pessoal, vários tipos de representação, algumas de caráter mais descritivo, algumas de ordem mais temática. Quando você abre um catálogo e faz a pesquisa, você vai visualizar vários metadados, várias representações ali a nível descritivo. Então, os dados de autor, os dados de título, subtítulo, impressão, se for o caso, quantidade de páginas. E tem também os dados temáticos, que aí é onde a gente tem a preocupação, principalmente para essa disciplina, né, com CDU e CDD. A biblioteca aqui da UFG utiliza CDU, Classificação Decimal Universal, mas tem locais que utilizam CDD ou outro sistema, tá? Então, se a gente for falando aqui, conversando ao longo, né, dessa aula de hoje, ao longo do conjunto de conteúdos a serem trabalhados aí, falando de classificação, a gente está falando daquele campo, da representação daquele campo que é classificação, tá? Voltando, né, eu vinha falando aqui, então, sobre as tipologias de representação, e mencionei que quando a representação temática se faz, a preocupação dela é com os atributos de conteúdo. Esse é o principal enfoque, tá? De algum modo, a representação temática me permite construir aquilo que a gente acabou de ver ali, que são notações de classificação. Mas ela também permite que a gente construa outras coisas. Então, eu construo palavras-chave, termos, eu construo também resumos. Então, representação temática não é só classificação.
ela é, de fato, outros processos aí agregados. Mas aqui a gente está tentando entender um pouquinho como funciona, aprender um pouco desse primeiro, que é a classificação, tá bom? Pessoal, vocês conseguem visualizar o slide? Está normal para todo mundo? Ou quando eu mudei de página, bugou? Me avisem aí. Eu já estou no slide 2 aqui. Tá normal, professora? Então, beleza. E aí, aqui, mediante essas frentes todas de classificação, de construção de resumo, etc., a gente vai tornar esse catálogo um objeto, enfim, de registro mesmo das informações das obras. Alguns autores chamam isso de informação documentária. Então, eu faço um número, uma anotação de classificação, faço um resumo, faço ali as palavras-chave, né? Tudo isso são representações e formam esse tipo aí de característica das obras, tá? Aqui tem um exemplozinho de um trecho ali, né, do que eu mostrei para vocês também no catálogo, e aos poucos vocês vão associando essa dinâmica. Eu recomendo que vocês tenham como prática, tá? Quem ainda não se acostumou a fazer, começa por esses 2 links que eu inseri aqui no chat, entra, acessa, faz ali alguma pesquisa, vê se você consegue clicar nos documentos, observa o que tem ali de registro, para vocês irem entendendo como funciona a questão desses campos aí, de forma aprofundada, né? Grosso modo, pessoal, é importante também a gente pensar que essa representação temática ela tem um papel importante para a pesquisa. Então, eu mostrei para vocês ali o Sofia, eu posso buscar qualquer assunto, eu posso buscar uma temática correlata ao meu curso, né? Faço a pesquisa por autor também, por título, mas na busca por assunto, eu consigo uma localização ampla do que tem naquela área. Então, enfim, estou fazendo um estudo aí sobre biblioteca escolar, vou lá ao software, faço a busca por esse assunto e consigo acessar as obras sobre ele. Só que vai vir muita coisa e tal, então vai exigir de mim uma navegação ali naquela estrutura para selecionar os materiais importantes ao meu tema de pesquisa, tá? E nessa seleção, né, busca, seleção ali, eu acabo utilizando de que princípio? Eu vou verificar justamente aqueles registros, né, da representação descritiva e também da representação temática. Aquilo é que vai me ajudar, vai me orientar a acessar a informação. Então, quando eu acesso uma obra que é do meu interesse, eu tenho condição ali de selecionar esse número de classificação, aquele que a gente acabou de ver ali, ela era uma obra de literatura, estava classificado no 800, tá? Literatura é 800. Gravem isso, tá bom? Literatura é 800 o número, tanto em CDD quanto em CDU. Então, se é uma obra literária e está na classe 800, eu vou lá, anoto aquele número, como se fosse o endereço de fato do livro, e aí eu consigo ir à estante ali para poder fazer a retirada daquele material. Então, esse localizador, em forma de notação, de número, é que me orienta, me guia ali para o acesso à obra. Pensem vocês que quando a gente está fazendo esse tipo de processo, né, fica mais claro ainda o que eu acabei de mencionar aqui. O caráter de representação de assunto, de representação temática e o quanto isso contribui com a pesquisa. Classificação não é o único processo, como eu também já falei, mas é um dos processos que permite especialmente fazer essa recuperação. Então, treinem isso, pessoal. Procurem olhar ali o Sofia, olhem outras plataformas, já ao longo dessa semana, tá? Tarefinha de casa. Para vocês se acostumarem com essa prática. Deixa eu ver o que tem sobre biblioteca. Deixa eu ver o que tem aqui sobre sistema de informação. Deixa eu entender se a biblioteca da UFG tem muita coisa sobre acesso à informação. Estou interessado nesse tema. Eu gosto de marketing. Eu tenho lido, estou vendo muita coisa sobre inteligência artificial. Não, me interessa muito a perspectiva de software de biblioteca. Então, vai lá e faz pesquisa dentro do software para dar uma olhada, ver o que tem, ver os números também, tá? E aos poucos, manuseando, vocês vão entender um pouquinho também de significado desses números. Já falei para vocês que literatura é o 800, né? Vocês já têm essa informação. E aí vocês vão se acostumar com outros números também desse sistema, tá bom? Quando a gente está falando em representação e desse vínculo com a busca, a gente acaba trazendo à tona uma outra perspectiva, que é a perspectiva do usuário.
Então, pensem que a gente está em toda uma circunstância de ação, trabalhando com a classificação, com a representação do teor documental para um usuário. Tem alguns pesquisadores na área de biblioteconomia, ciência da informação, pessoal, que não está usando mais essa terminologia, né? Então, às vezes, vai falar ali de sujeito informacional, tá? Vocês vão ver essa variação nos textos. Sujeito informacional, usuário, alguns falam de interagente. É uma nomenclatura que tem, enfim, aparecido aí de forma distinta. Mas esse usuário, esse pesquisador, esse sujeito que está estudando alguma coisa, que está em busca de alguma informação, ele vai até o sistema de informação, faz a busca e consegue acessar o que vai atender ali a sua demanda. Então, obviamente, fala-se de representação do seu vínculo com a busca, com a pesquisa, e, ao mesmo tempo, fala-se também desse sujeito, do usuário. A gente não pode perder de vista. Já deixei a tarefinha de casa para vocês darem uma vasculhada nos softwares aí das bibliotecas, né? Aqui tem outro, né? Tem também uma estrutura que é o do repositório da UFG, tem também a biblioteca de teses e dissertações. Os links estão aqui na apresentação, tá, pessoal? Tem a referência no finalzinho, né? Isso está disponibilizado lá, vou abrir direitinho para vocês ali também na sala. Então, olhem com cuidado depois o slide para vocês acessarem essas plataformas aqui também. Outra coisa, né? Falando dessa conjuntura de processos, a representação temática ela também se utiliza de alguns instrumentos. Então, uma das frentes de instrumentalização, né, digamos assim, de condicionamento a essa atividade, é justamente os sistemas de classificação que estão aqui no início. Ó. Não são os únicos, mas eles são, enfim, estruturas antigas que nos permitem fazer realmente esse trabalho aí de organização de arranjo por assunto. Esse aqui é um ciclo que a gente trabalhou em uma pesquisa, pessoal, também está na referência de vocês, depois vocês podem ver mais aí pontualmente. Então, vai ter a descrição de alguns elementos, entre os quais os instrumentos, e aí tem o sistema de classificação, tem aqui também o tesauro. O tesauro é uma estrutura que vocês vão utilizar mais aprofundadamente, vão entender na disciplina que vem, tá? Na representação temática 2. E tem também aqui outras formas, né, dessas ferramentas de representação temática, que é a política, também normas, como a norma de resumo. Então, é importante pensar que a gente tem a classificação como um processo vinculado à representação temática, mas também temos alguns instrumentos gerados, né, em apoio aí a essa atividade, tá bom? De algum modo, a gente fala de instrumentos para permitir que esses processos possam ser realizados, né? Então, aqui eu trouxe a carinha deles, ao longo vocês vão ver com mais especificidade. Aqui está a CDU, está aqui a tabela de notação de autor também, tá? Esses dois aqui são bem importantes, pessoal, porque, veja, a CDU, a Classificação Decimal Universal, é um sistema de classificação que apoia a nossa atividade de classificadores. E a tabela de notação de autor, ela é uma tabelinha, um documento em que a gente consegue ali acessar uma série de notações para representar autores, tá? Então, assim, pensem vocês que numa biblioteca nós vamos ter várias obras, essas obras terão aí os seus autores e muitas obras serão do mesmo assunto. Então, sei lá, eu tenho muitas obras sobre biblioteca escolar. A tendência é que a gente tenha um número de classificação semelhante para todas elas, se não o mesmo número. Uma das formas da gente fazer essa separação é com notação de autor. Então, além de ter um número para o assunto da obra, eu uso uma tabelinha como essa aqui, ó, de notação de autor, para identificar o código do autor daquela obra, tá? E tem outros elementos, outras estruturas, como, enfim, normas, tesauros, códigos que nos apoiam também nessa representação temática. Lá no livro, pessoal, às vezes ele acaba trazendo tudo isso ali, quando estiver falando de representação temática, dessas estruturas aqui que são ferramentas de apoio, nada mais é do que esse conjunto, tá? Mas acontece que ele dá alguns exemplos, às vezes, de ferramentas que vocês só vão ver na disciplina seguinte. Mas, para agora, a nossa preocupação é principalmente com essas primeiras aqui, com o sistema de classificação e com tabela de notação de autor. Isso aqui é central para nós, ok? Outra questão também, pessoal, a gente entender que se fala de representação de assunto, representação temática, e que nós, que somos bibliotecários, fazemos classificação.
Mas a classificação ela é feita por todo mundo classifica. Vocês estão cursando biblioteconomia e daqui a alguns anos se formarão, se tornarão bacharéis nesse âmbito, e estarão aptos a fazer classificação dos acervos nas bibliotecas. Mas vocês já classificam, né? Eu não sei como é que é a vida de vocês, se vocês são pessoas organizadas ou se são pessoas muito bagunceiras, mas o fato é que a gente classifica enquanto indivíduo, a gente segmenta, a gente separa, divide, a gente tem esse lado metódico aqui, às vezes é uma bagunça organizada, né? Você não compreende exatamente o que está ali, mas você se orienta de algum modo. E quem é muito organizadinho, que tem tudo bem descrito, né, tem um esforço maior aí para que aconteça essa organização, essa classificação, e quem está de fora acaba entendendo melhor que ali existe uma ordem. Mas mesmo no caos, algumas pessoas têm essa capacidade de se organizar. Não sei se é o caso de vocês. Eu costumo ser da organização em algumas frentes da minha vida, não em todas. Sou meio metódica, chatinha, põe uma coisa num lugar, fica ali. Se alguém tirar, eu sei que tirou, né? Não sei como é o caso de vocês. Mas o fato é que a gente faz por um princípio comum de cada um. Então, no seu trabalho, né, numa comunidade que você frequente aí, você vai estar realmente desenvolvendo esse processo de organização e de divisão. E, de algum modo, isso é classificar também. Classificar é a ordem, né? Classificar é fazer ordenação. Então, eu vou separar, eu tenho uma caneta, duas, eu vou separar por cor, eu vou separar por... O que é? Pelo tamanho, por tipo de objeto, caneta vai ficar junto com caneta, o que for, enfim, outro tipo de material de escritório eu separo. Qual que vai ser o princípio que eu vou adotar? Isso é estabelecer ordem. Isso é, de fato, trazer uma sistematização a esse tipo de circunstância do cotidiano, tá? Então, pense em classificação não só como o que vocês fazem enquanto bibliotecários, bibliotecárias em formação. Pensem na classificação no dia a dia de vocês. A gente vai ter, pessoal, daqui a uma semana e pouco, duas, a nossa primeira aula de revisão, e eu gostaria que vocês trouxessem para essa aula um pouco dessa explanação, né? Do que vocês fazem de classificação no dia a dia. Como é que é a classificação na vida de vocês. Pensem a respeito disso. O que eu classifico? Eu classifico de que forma? Que princípios eu uso? Como é que eu divido as minhas coisas? Como é que eu classifico as coisas dos outros, né? De repente tem alguém aqui que tem filhos, sobrinhos, bicho de estimação, flor, sei lá o que vocês criam aí, cacto. Aí você vai lá e estabelece alguma organização. Então, pensa sobre isso. Para olhar e ver o que é que você está fazendo de divisão, de organização e como, tá? Como é que isso está funcionando. Se você é organizada, aliás, principalmente, né? Faça uma autocrítica e uma autoanálise. Será que eu sou organizado? Será que eu sou um classificacionista de mão cheia? Ou eu tenho um pouco de dificuldade de me ordenar com as coisas, tá? Mas a classificação está, de fato, no nosso cotidiano. E é claro que a gente tem a classificação como um dos métodos mais simples de estabelecimento dessa ordem na realidade aí do mundo, tá? Eu faço no meu dia a dia, né? Eu lido com organizações. Se eu não sou organizada, eu vou lidar com organizações feitas aí pelo mundo. Não tem jeito, né? Eu vou em algum local, em um ambiente, tem uma distribuição, as coisas são dispostas de certo modo, né? Se eu vou acessar alguma informação na web, tem uma disposição também, um arranjo prévio. Então, tudo que está ao nosso redor tem algum tipo de sistematização por trás. De algum modo, né? A Carlan fala em termos de organização e recuperação e menciona essa questão do processo mental. Então, assim, a gente trabalha com essa perspectiva em biblioteconomia, mas, de novo, classificação é um processo mental. Um bebê classifica, né? Você dá um brinquedo, ele chora, joga na sua cara, eu quero outro. Então, assim, a gente segmenta desde que passa a existir nesse mundo. Algumas pessoas de forma mais problemática, né? Que, não sei se vocês têm toque, eu acho que eu tenho alguns. Então, se tiver gente que é como eu, assim, que às vezes com algumas coisas é muito sistemático e distribui, e arranja, e organiza, vai se reconhecer assim. Outras pessoas não são, mas isso também perpassa a vida de algum modo. Trazendo para a área, de alguma forma, a gente encontra a classificação, então, como processo. Os nossos teóricos vão falar da classificação como processo de representação temática e, obviamente, associam essa característica do classificar com o agrupamento documental por assunto. Então, se for aquele link que eu coloquei ali, né, da biblioteca digital de arquivo,
Se você for num link como Sofia, se você for na biblioteca digital de obra literária, obra infantil, se você for num acervo de discos, sei lá, aonde você for aí navegar, acessar, você vai perceber algum princípio de divisão desses documentos pelo assunto. Alguns pela perspectiva de categorias, como a gente viu no primeiro exemplo, alguns seguindo outras lógicas. Mas, de fato, quando se classifica, se estabelece algum agrupamento. E pode acontecer desse agrupamento ser misto. Aqui vocês têm uma imagenzinha, né, de um espaço aí de biblioteca infantil, tem cores, né, tem uma pintura ali atrás, as cadeirinhas são todas arranjadas aqui também, tem tapete, tem um trabalho que é feito no ambiente informacional como um todo, não é só a classificação dos livros, tá? E isso aqui, pessoal, é importante pelo contexto que você tem que trazer ali para esse tipo de público, tá? O público infantil. Mas, para além disso, essa distribuição espacial, né, que isso aqui faz parte também dos processos de gestão de biblioteca, isso aqui também integra a classificação. Então, você tem um acervo disposto ali ao fundo, as estantes, uma menor, outra maior, né, algum tipo de distribuição dessa ordem. A gente tem aqui também pensado um ambiente para esse grupinho poder ler, poder sentar, né, acessar os livros ali de forma mais tranquila. Então, tudo isso também é segmentação, é divisão. A área de biblioteconomia ela está muito voltada à perspectiva de classificação, como a gente começou a ver, a citar aqui. Então, associar o assunto a um número e fazer esse tipo de organização na biblioteca, mas tem outras formas de manifestação da classificação, embora não seja entendida aí nesse processo, tá? Enfim, são questões que a gente percebe que ainda não tem assim um alcance, né, na nossa literatura científica, mas seria importante ter, porque a gente não está classificando só o livro. Biblioteca também não tem só livro. Então, quando você pensa uma concepção de representação, ali, de arranjo, né, você tem que considerar isso aqui tudo, tá? Eu não sou uma especialista, né, temos que pensar por esse lado, por essa perspectiva da gestão, não é uma especialidade minha, e eu vejo que alguns colegas fazem esse esforço, têm tentado trabalhar com essa perspectiva, né, da gestão da biblioteca, dos processos, né, da ambiência informacional, tudo isso entra, tá? Na verdade, vocês estão aqui, inclusive, estudando como disciplinas separadas, mas tudo faz parte, né, de uma conjuntura maior da formação bibliotecária de vocês, tá? Michele está falando aqui que faz separação em planilhas, data, emergência, para eliminar, né? Eliminar demanda. Legal. Eu não sou muito. Já fui, viu, Michele, da planilha. Hoje eu estou mais bagunçado, mas eu acho chique, elegante. Quem faz planilha, né? Eu tiro o chapéu, porque é um negócio que ajuda muito. E diz que, inclusive, planilha, gente, quem não faz, tem que começar a fazer até para planejamento financeiro, né? A gente não faz. Você tem que ir lá, planilhar, organizar, para ter sucesso na vida financeira. Saúde financeira. A Viviane fala de organização por cor das roupas, né? Nas gavetas. Também não estou nesse grau, Viviane. Eu faço, sim, quando dá tempo, mas eu tento organizar por tipo, já é alguma coisa, né? Então, assim, já me oriento. Então, o que for calça, o que for, enfim, camiseta, o que for meia, isso aí pelo menos eu tento, né? Não é num grau assim tão elevado, né, de muitas vezes seguir cor, mas acho importante também. Deixa eu voltar aqui se eu não perdi nada no chat enquanto eu estava falando. Perguntaram do sistema. A gente tinha comentado aquela hora que é CDU, né? No nosso sistema aqui, da BC. A aula para cada módulo. Ah, tá. Isso aqui a gente vai falar no final, tá, Viviane? A gente vai ter realmente algumas datas aí para as nossas aulas, sim, tá? De revisão. Trabalho na biblioteca. Até aqui eu tinha acompanhado, né? Sim, beleza. Bom, e aí, pessoal, quando a gente está nessa concepção de classificação no nosso campo, geralmente tem alguns teóricos trabalhando com a classificação chamada de bibliográfica ou documentária, mas falando genericamente, classificação em biblioteconomia, ela é um fazer especializado. Então, vamos entender que todo mundo classifica, todo mundo divide e hierarquiza, faz alguma separação e arranjo para algum princípio, mas na área, no nosso campo, a gente tem como um fazer especializado, né? E aí vocês vão ter, de fato, como uma área de estudo, né? É uma disciplina que vocês cursam aqui. Lá na graduação presencial, a Radria depois pode até falar um pouquinho no final também, se for possível. Na graduação presencial de biblioteconomia, eles têm 2 disciplinas, tá? Para classificação.
tem linguagem de classificação 1, linguagem de classificação 2. Vocês aqui têm essa disciplina, uma disciplina, porque a outra, a representação temática 2, é para estudar outras perspectivas de representação de assunto, tá? Que não a classificação. Mas é de fato um fazer especializado, é uma área de estudo e envolve também, né, toda uma conjuntura de trabalho sistemático, tá? A gente tem realmente colegas aí fazendo essa atividade de classificação de arranjo, que nos guia, nos orienta para acesso aos diferentes tipos de obras que a gente tem, né? Então, aqui, pessoal, tá uma fotinha de um catálogo. Não sei se vocês conseguiram já visualizar catálogo, assim, ao vivo e a cores. Alguém já foi? Tem biblioteca que mantém esses catálogos impressos. Acho que o último que eu visualizei foi lá na Biblioteca Nacional, eu acho. Tem algumas bibliotecas que deixam à disposição para consulta. Dificilmente você tem, né, isso aqui hoje como uma estrutura em uso, porque os catálogos são online, mas antes a gente tinha isso aqui, ó, eram fichinhas catalográficas e ficavam nessas gavetinhas aqui, né, nos nossos catálogos impressos. Então, assim, existe um trabalho sistemático de construção desses catálogos e cada informação aqui na ficha atendia a um princípio, né? Se você for pegar uma ficha catalográfica dessas e olhar, você vai ver que tem lá o autor, tem o título da obra, tem um assunto, tem um número de classificação. Então, era uma fichinha, né, que ele pode me ajudar aí, que mexia muito com normalização até um tempo, né? Ou então, Antônio 12 também. por 7,5. 12 por 7,5. Eu falo, então, Antônio tá já você tá no 7º período, né, Antônio? Você tá junto com a Rada no fluxo, né? Sim, professora. Então, eles já cursaram, eles têm que saber disso aqui. Essa medida da fichinha, em que você utilizava como padrão e ali você registrava essas informações, né? Dê uma vasculhada, gente, aí no local em que vocês estão. Tenta ver uma biblioteca pública, tenta ver uma biblioteca comunitária, ou mesmo alguma biblioteca universitária, se possível. Dá uma vasculhada, conversa com um colega lá, fala, escuta, tem catálogo físico aqui, de fichinha? Para você poder dar uma olhadinha assim, é importante. E para aqueles que estão em Goiânia, Aparecida, região metropolitana, ou quando vierem para fazer as provas, deem uma passada lá no CIB, no Sistema de Bibliotecas, na Biblioteca Central, ali no campus Samambaia, que lá tem um catálogo desses aí para vocês verificarem. E óbvio que a gente tem, né, esse trabalho sistemático acontecendo, que depois resulta em uma série de procedimentos, né? Então, do lado de cá, a gente vai retomar isso aqui depois, nas aulas de revisão, a gente tem a perspectiva de ordem dos livros também, né? Então, os livros foram classificados, depois você tem que fazer a ordenação deles. Então, o material que eu mencionei ali há pouco, né, que era o material de literatura, ele está, né, ele tem uma localização específica no acervo, em um certo local. Todos os materiais de literatura estarão próximos dele, né? Então, a gente vai percebendo que essa ordem dos livros, ela vai ser guiada, orientada por essa construção anterior, que é a notação, que é o número de classificação. Então, chegaram 2 livros na biblioteca, são livros de classificação, eles vão ser classificados, né, nesse assunto classificação e vão ser guardados, de repente, lado a lado ou muito próximos, né? Porque os dois têm o mesmo assunto. Então, vejam que o quesito ordem dos livros, né, é pensado também dentro dessa perspectiva da classificação enquanto um fazer sistemático especializado, tá? Passem a olhar também em bibliotecas que vocês forem frequentando, onde é que começa, né? Onde é que começou o acervo, onde começou a guarda, tá? Então, por óbvio, os primeiros que vocês vão ter guardados ali, se for sistema de classificação numérico decimal, o 0, né? Começa no 0, 001, 002, depois tem as numerações subsequentes. O 800 é um dos últimos, né? 800, 900. Então, passem a observar isso aí também, aonde vocês forem visitar. Viviane já viu o catálogo de fichas. É uma coisa assim que a gente muitas vezes vê só a título histórico mesmo, né? Está cada vez mais difícil encontrar algum local que faça. Os que faziam como prática deixaram a título de registro ali. E a gente usa para saber o que é, mas não que a gente vai encontrar aí comumente para fazer pesquisa. Geralmente são os catálogos online mesmo. Bom, é importante a gente pensar também em nível de classificação bibliográfica, que aqui é uma das coisas que mais é trabalhada e fomentada, é a construção de notações.
Então, eu tenho um esforço de construir notações. O que são essas notações? Elas representam o endereço do livro. Se é um livro de classificação, ele vai estar lá com um número para representar esse assunto, tá? Isso é o endereço da obra. Então, quando eu faço classificação bibliográfica, eu tenho a condição de construir essas notações. Mas esse processo, pessoal, ele é antecedido por uma leitura. E a gente costuma chamar isso de leitura técnica, leitura documentária, tá? Eu pego uma obra ali e vou fazer essa leitura para entender qual que é o assunto dela. Eu tenho que entender o assunto para classificar. Eu não consigo classificar sem fazer essa leitura, né? Inclusive, tem uma coisa, né, que é importante que vocês comecem a se atentar também. A gente não deve classificar o livro pela capa. Às vezes você olha, a primeira informação que vem a capa, você fala, isso aqui já resolvi. Isso aqui é assunto X. Mas quando você vai adentrar, entender um pouquinho da especificidade ali, não é classificação, não é o que você tinha pensado de início, tá? Às vezes não é só esse assunto, tem um assunto mais específico. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque, de repente, você pode ir por essa perspectiva, pensando que é uma coisa que está no título já e tal, e não tem nem nada a ver com aquilo ali, tá? A gente não classifica pela capa. Essa leitura, pessoal, essa análise do assunto, né, para poder fazer a determinação dele, a gente vai explorar mais a fundo na disciplina que vem, que é a análise de assunto, né? Vamos fazer alguns exercícios nessa disciplina, mas a gente vai ter condição de estudar mais aprofundadamente como analisar uma obra na disciplina que vem, tá bom? Mas assim, aqueles que são um pouco inquietos e tal, já podem começar a dar uma olhada também aí, façam pesquisa nas bases de dados, para vocês entenderem um pouquinho do que é essa questão chamada leitura documentária, tá? Leitura técnica, ajuda muito. Dá uma pesquisada depois, o que é leitura técnica em biblioteconomia? Que isso vai ser importante para a gente. Essa aqui é uma das teóricas mais citadas em classificação, pessoal, que é a Barbosa, e ela está na bibliografia de vocês, inclusive. A Barbosa define classificação bibliográfica como um processo de reunião. E essa reunião, ela acontece justamente a partir dos assuntos. Então, a gente consegue fazer um enquadramento desses assuntos. Um assunto comum, né, ele vai estar vinculado ali a outros da mesma ordem, e a gente, ao mesmo tempo, segmenta obras diferentes em outros contextos ali da minha biblioteca, do meu sistema de informação. A literatura vai ter um lugar para ela, um material que é sobre história vai ter também um lugar. A gente vai segmentando, de fato. Essa teórica, que é muito utilizada no nosso campo, ela tem uma obra bem importante, né, para a área de informação, apesar de ser uma obra clássica, assim, é um dos materiais em língua portuguesa aí que a gente mais estuda, se utiliza, tá? Pessoal, se tem alguém aqui na sala, né, que inclusive se interessou, de repente deu uma olhada, veio fazer biblioteconomia como primeira ou segunda graduação, até pensando em concurso público, estudem a Barbosa, tá? A referência está no final do slide. Esse livro aqui cai muito em concurso, que é, em língua portuguesa, um dos mais sólidos, assim, para descrever classificação. Então, é importante que vocês se atentem e lembrem desse nome, tá? Barbosa. Quando falar de classificação, a Laís vai passar a prova. Quem que eu estudo? Estuda Barbosa. Vai ter uma prova de concurso que eu me inscrevi. Estuda Barbosa. Não vou passar a prova não, tá, gente? Na disciplina a gente vai ter atividades. Não será exatamente prova. Mas, enfim, gravem esse nome da Barbosa. A classificação, ela vai fazer ordenação e arranjo, como a gente comentou, mas o cuidado é de fazer isso de forma útil. Por quê? Porque você está trabalhando com a perspectiva de representação de assunto. E aí o quesito da utilidade aqui é dar um lugar para a obra no acervo. Por quê? Porque você vai ter que ter um cuidado de condicionar o arquivamento para um acesso futuro. Se eu vou lá, né, o material é de biologia, eu guardo ele junto com uma obra de história, eu estou tirando do lugar original, tá? Então, peraí, entenda, faça a leitura técnica, compreenda qual que é o assunto, para você classificar no local onde esse material pode ser encontrado devidamente. Porque qual que é a ideia? O assunto que ele traz, ele vai ser importante para um nicho, para um certo público, que vai buscar por outras obras naquele mesmo assunto. Então, a gente está trabalhando com a perspectiva de agrupamento por assunto. Se ele é de biologia, eu vou ter que classificar em biologia. E outras obras de biologia serão consideradas semelhantes, serão ali arquivadas, guardadas junto com ele. Se vocês forem uma biblioteca, pessoal,
fazer uma visita, né, acessar o acervo ali, vocês vão perceber que tem esse agrupamento. Onde é que estão as obras, né, da área de matemática? Sei lá, eu sou professor do ensino básico, tal, eu leciono matemática. Você vai ter o agrupamento lá das obras de matemática num certo ponto. O que é que eu tenho aqui nessa biblioteca sobre literatura infantil? O que eu tenho aqui, sei lá, sobre medicina tropical? Então, os assuntos estarão agrupados. O que faz isso? A classificação. E óbvio, né? A gente tem uma distribuição mais ampla desse todo aí, relativa ali ao arquivamento das obras, como eu mencionei, e que, de alguma forma, também está comunicando com os usuários. Por quê? Porque quando você acessa o acervo, você vai visualizar isso aqui e vai entender. Esse livro está aqui porque ele é de assunto tal. E tem outros aqui que são desse mesmo assunto. Então, é um tipo de comunicação também. Mas o interessante é que a gente faz essa comunicação acontecer de forma resumida. Por quê? Porque você vai lá e faz número. Ao invés de você se utilizar da classificação para dizer esse livro é um material de literatura. Olha o tamanho disso aqui. Você não vai escrever isso. Você vai escrever isso. Fica mais resumido. Tá? Então, peguem esse princípio aqui de representação por essa perspectiva também de atendimento ao usuário, porque comunica com ele. Literatura é 800. Eu estou procurando o quê? Eu estou procurando uma obra de literatura. Justamente isso. Então, você vai ter um espaço, uma ambiência na sua biblioteca, que vai ter uma reunião de obras por esse número 800. Elas foram classificadas por um colega bibliotecário e foram armazenadas juntas. Ah, mas não é qualquer literatura. Eu estou aprendendo francês, eu estou estudando literatura francesa. Então, vai ter um número detalhado lá para literatura francesa, tá? Qualquer detalhamento dessa ordem também vai acontecer ali na classificação. Mas, para além disso, tudo que estiver guardado junto desse material é literatura. Por quê? Porque o número é o 800. Então, isso é uma linguagem também, tá? Por isso que em alguns cursos de biblioteconomia, vocês vão ver que essa disciplina que vocês estão cursando aqui comigo se chama linguagens de classificação, tá? Isso aqui também é uma linguagem. Eu não sei se vocês ficam por aí vasculhando, pesquisando os cursos pelo Brasil. É legal também para vocês verem um pouquinho das disciplinas, dos conteúdos, o que está sendo estudado. A gente costuma ter uma grade comum, mas às vezes tem algumas coisas que divergem, né? Então é legal vocês fazerem essa prospecção também. Mas, em geral, nos cursos, a gente vai ter essa disciplina chamada linguagens de classificação, às vezes classificação, ou às vezes representação temática, como é o caso aqui, tá? E comumente também vai ter mais de uma. Às vezes 2, às vezes 3, tá bom? Pessoal, a gente precisa pensar também que quando a gente trabalha com classificação bibliográfica, nós não estamos só no plano do assunto, mas também no plano conceitual da coisa. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer em nível de representação, como é o caso da classificação, a gente precisa compreender um pouco do significado daquilo ali, tá? E aí, conceito é o que ajuda ali a trazer, a evocar a característica daquele material, daquele item. Então, se eu estou classificando um livro, se eu tenho uma responsabilidade de classificar uma obra, eu vou fazer a leitura, eu vou entender do que é que ela fala, mas nesse aspecto de leitura técnica, de compreender assunto e depois indicar a classificação, né, correspondente em número, eu trabalho com o plano das ideias também. A gente faz aqui um aspecto analítico de interpretação. Então, se trabalha-se com conceito, tá? Por isso que é muito comum os autores falarem aí em nível conceitual. Por que esse material é de literatura? O que coloca ele nesse lugar? O que é literatura? Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva analítica e sintética, tá? Então, é importante a gente lembrar que não é só falar de representar assunto, mas a gente está falando também de conceito, de termo, desse aspecto maior que configura o meu entendimento para representar aquela obra, né? E aí é interessante, né, aqui a Barbosa de novo, ela menciona que a classificação, quando aplicada ali no acervo, ela tem que atender a algumas características. Que características são essas? É importante que a classificação permita que a gente localize a obra, que a gente faça a retirada dela, que a gente consiga devolver também esse material.
inserir junto a outras obras, sem perder a lógica que está ali, inserir também novos assuntos. Então, imagina aí, vocês atuando no campo da biblioteconomia, vocês vão ter que ter o cuidado de fazer classificação que seja, de fato, uma instância para localização das obras do acervo. Então, olha, eu tenho aqui materiais de tais e tais assuntos, e aonde isso vai ser alocado? Trabalha-se, como a gente falou até aqui, com uma perspectiva de representação, que ela é de uma vertente temática, né? Por quê? Porque eu estou lidando com um assunto, mas mais do que isso, eu tenho que fazer também, né? Tenho que dar atenção para essa perspectiva de configurar um código, um número, um símbolo numérico, geralmente, que vai fazer com que esse material seja localizado. Então, a gente está o tempo todo trabalhando com uma perspectiva interpretativa? Tá, também. Mas, ao mesmo tempo, depois de classificada, qual a localização que vai ser dada? Como é que eu consigo manusear esse material? Acontece da gente, enfim, frequentar alguns espaços, às vezes tem algumas obras que estão trocadas ali, às vezes até foi classificado certinho, mas, por exemplo, o usuário, o público, às vezes mexe ali no acervo, né? Se vocês observarem, muitas bibliotecas colocam até um aviso: não devolva o livro para as estantes. Por quê? Porque corre o risco de você guardar no lugar errado, tá? Tem ali mais de uma obra, tal, e aí você às vezes vai guardar no lugar errado. Vocês não vão guardar errado a partir do semestre que vem, porque vocês já vão ter cursado classificação, já vai ter essa noção. Mas pode acontecer por alguma falta de atenção. E tem algumas perspectivas que a gente precisa observar também, quanto à guarda das obras, a localização. Parece simples, mas não é, né? Então, assim, você tem um acervo ali, sei lá, você tem um material que tem essa classificação aqui, você tem um que tem essa classificação aqui, e um que tem essa. Qual que você vai guardar primeiro, pessoal? Como é que funciona para guardar esses livros aqui? Vamos pela lógica, tá? Qual que seria guardado primeiro? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O 100? Tá. O 100, né? É isso mesmo? Ou vocês estão só chutando? Porque às vezes o chute é correto, né? Ninguém quis chutar outra coisa. É bom que vocês são unidos, né? Se errar, erra todo mundo. Não é verdade? Se errar, erra todo mundo. Mas sim, é o 100, tá? Então é por escala, de fato, tá? A gente está trabalhando com uma perspectiva de números decimais, como a gente costuma dizer. E aí, em termos de localização da obra, fui lá, classifiquei. Tudo que for classificado na classe 100 vai ser guardado primeiro. Depois o 200, o 300, o 800, 900 e assim por diante. O 100, pessoal, é filosofia, tá? 100 é filosofia. Então, se você é uma pessoa que estuda filosofia, que se interessa por filosofia, ou precisa começar a estudar, quando você for às bibliotecas aí, o material de filosofia, se classificado em CDD ou CDU, ele vai estar guardado aí logo no início da biblioteca, tá bom? No 100. Você já tem, então, aí o entendimento de que o 800 é literatura e o 100 é filosofia, né? Já temos mais ou menos um olhar aí, um entendimento básico do que cada número representa. E aí, então, essa perspectiva de localização e de retirada e tal, está muito vinculada a isso. E lembrem que quando a gente está fazendo classificação, alguns números serão maiores, serão mais densos, tá? 100 é um número bem geral. Às vezes a gente tem ali algumas subdivisões, tem uma ampliação de assuntos dentro dele, que vai ser representado, porque de repente não é só filosofia, né? Talvez tenha alguma relação ali entre filosofia e religião, talvez seja, enfim, alguma corrente filosófica específica, então esse número vai se modificar também. Mas o fato é que essas perspectivas de representação numéricas, elas vão incorrer ali numa influência também na localização do livro. Então, você, enquanto classificador, vai estar no seu sistema de informação fazendo classificação e também interpretando essas nuances quanto da busca, né? Mais ou menos, Enilde. E não é, tá? O 300 é a área geral, que é ciências sociais, e lá dentro do 300 a gente tem o direito, que é o 340, tá bom? Então, tem ciências sociais, ciências humanas no 300, e aí cada subdivisão no 300 a gente tem ali uma área do conhecimento, tá?
Então, por exemplo, política está aqui dentro, tá? Que é o 320. Direito está aqui dentro, que é o 340 ou 34, tá? Então, meio que é uma árvore, de fato, dividindo ali os assuntos. 300 é o guarda-chuva, o grandão, e a gente tem as sub-áreas ali dentro. Como você, aproveitando a pergunta que foi trazida aqui, como você vai ter números mais específicos dentro do 340 também, tá? Então, dependendo ali da perspectiva do direito, isso aqui vai sendo detalhado, certo? Quando a gente for fazer a primeira aula de revisão, salvo engano, está marcada ali pelo dia 18, tragam também essas observações de vocês, do que vocês já conseguiram visualizar, né? Professora, eu não consegui ir na biblioteca real, né? Assim, física, mas pesquisa online, dá uma olhada nos catálogos que estão disponíveis na internet, vai vasculhando para você ver os números, né, que aparecem e tal. Professora, que número é esse? Por que esse aqui está assim? Tentem observar isso e traz para a gente poder conversar também. Acho que vai ser importante, até para vocês trocarem figurinha também com a monitora, né? A Radra, ela atua ainda, né? Tô falando aqui, acho que sim, num local ali de estágio, numa biblioteca que é da área jurídica. Então, ela trabalha muito com essa classe aqui. Sim, né? Isso. Então, ela trabalha muito com essa classe do direito, né? Com 34. Às vezes, você vai trabalhar numa biblioteca especializada e você vai classificar as obras muito numa classe ali que atende aquela área de assunto. Às vezes, você está na biblioteca que é mais generalista, que ela tem um pouco de cada coisa, e aí você vai utilizar vários outros números que não só o 34, tá? Depende muito da sua realidade de atuação também. Mas, enfim, pensem nisso. A gente está classificando e está pensando na leitura da obra, em interpretação do assunto. Estamos pensando em localização dessa obra também, como é que ela vai se vincular com um outro material de mesma ordem. E pensar nessa configuração da coleção, tá, pessoal? Mais adiante, eu não vou saber precisar quando, vocês começam a cursar mais a fundo algumas disciplinas gerenciais, né, de bibliotecas, ali de serviços de biblioteca também, sobre formação de acervo e etc. E aí vocês vão tendo um pouco desse entendimento. Porque não é só classificar também e deixar isso de qualquer forma. A gente precisa ter um vínculo disso ali que faça sentido, né? Então, eu estou classificando e fazendo a separação, às vezes eu vou perceber que tem algumas questões que impactam. Por exemplo, se eu classificar de forma muito dividida, eu não consigo dar ali um lugar devido na minha prateleira. Talvez a biblioteca seja pequena, tem, sabe, questões que impactam. Então, a gente precisa pensar nisso também, tá? Porque não é só dizer um número é o 34 ou é o 800, é também pensar na estrutura que eu tenho para guarda, para armazenagem da obra, né? O João está falando aqui do usuário que não obedece. Tem muito, é meio difícil. Até a gente desobedece tem hora, viu, João? Fala, não, eu tô aqui mesmo, deixa eu guardar esse negócio aqui que eu tenho toque. Mas não é o ideal, tá, gente? A gente pegou o livro, retirou, deixa sobre a mesa, que os colegas ali vão fazer esse arquivamento depois, né? E aí, quando a gente está falando, então, um cuidado de fazer classificação, né, de representar as obras por assunto, a gente faz isso com o quê? A gente faz com sistemas. Então, existem sistemas de classificação que nos ajudam nesse trabalho aqui de classificação dos acervos. Comumente, a gente vai falar muito de CDD e CDU, mas existem outros, tá? No texto base, vocês vão ver ali uma menção a sistemas de alguns teóricos clássicos, né? Esse aqui vocês vão ver muito, né? Já estão aí meio que gravando o nomezinho dele, por exemplo, né? De tanto ver associado a sistema de classificação, mas também a regras, né? De uso da biblioteca, etc. A gente tem alguns outros teóricos que contribuíram com sistemas de classificação, algumas instituições também. Então, CDD e CDU não são os únicos, né? Sistemas, mas são os que a gente comumente mais vê por aí. Alguns teóricos vão nominar como instrumentos de classificação. Mas quando você abre a classificação decimal de Dewey ou a classificação universal, é uma árvore de assuntos. Então, olhando ali a CDD, olhando a CDU, você vai ter os assuntos e vai ter ali os números correspondentes. Então, a gente já sabe que vai estar lá isso aqui, ó, 800, literatura. Já sabemos também disso aqui, né? Vai estar lá o 340 para o direito. E nós já gravamos também, que nós somos bons de memória, que isso aqui vai aparecer também, o 100, filosofia, né? A gente tem, então, algumas áreas do conhecimento representadas, grandes áreas, e temos subdivisões nessas áreas.
Então, eu classifico a minha obra lá em filosofia, mas é o que da filosofia? Então, talvez não seja o assunto geral filosofia, mas seja um assunto específico dentro dele. E aí eu vou fazer essa segmentação, tá? Mas o fato é que esses sistemas aqui, CDD e CDU, nada mais são do que uma árvore do conhecimento. Existe uma base filosófica que acompanha a construção desses sistemas, inclusive. Então, por isso, quem já fez a leitura do texto base ali e foi mais à frente, vai perceber que fala-se de classificação filosófica, tá? O que a gente tem hoje em CDD e CDU, essas divisões, esses assuntos, como utilizamos para classificar, isso é resultado de uma base de construção filosófica. Então, pensadores teóricos lá atrás começaram, de fato, a pensar esses arranjos. E esses arranjos foram, posteriormente, apropriados por colegas aí, né, do nosso campo de biblioteconomia, que associaram isso a números. Mas, assim, os filósofos pensavam as segmentações, as divisões, a representação da realidade, o que segmenta, o que divide, o que se relaciona com o quê. E a partir dessa segmentação filosófica, posteriormente, a gente teve os nossos sistemas de classificação. CDD foi um dos primeiros, tá, pessoal? A gente vai ter um módulo específico para trabalhar com CDD, e depois a gente vai entrar aí também no sistema CDU. Mas falando em sistema, associem com esses dois que são principalmente aí utilizados em bibliotecas universitárias, em bibliotecas especializadas, tá? No caso da CDU, ela tem tradução para a língua portuguesa, e no caso da CDD, é inglês, tá bom? É um sistema em inglês. Vocês dominam o inglês, gente, ou o inglês domina vocês? Não hablam? Tem a CDD em espanhol, mas a CDD em espanhol é uma edição mais antiguinha. Temos que reavivar o inglês aí. Eu não sei se algum de vocês está fazendo curso de idiomas, né? Temos que pensar nisso. Gosta, né, Viviane? Não, dominar, realmente, vou mudar a palavra. A gente passa perto ali, né? O básico. Bom, os sistemas, pessoal, são geralmente indicados como SOC, tá? Sistemas de Organização do Conhecimento. Esses sistemas de classificação são SOC. As nossas estruturas ali, como os tesauros, né? Que são vocabulários de termos, são também SOC. Temos algumas estruturas que nos ajudam nesse trabalho de representação, que geralmente são associados a SOCs, porque são sistemas que permitem que a gente organize o saber. E alguns deles, elencados, orientados aí para essa divisão como uma árvore de assuntos, como eu falei, né? No meu caso aí de CDD e CDU. Lá nos sistemas, você vai perceber que esse arranjo, ele vem de fato acontecendo de forma gradual. Então, tem um número, né? Há pouco tinha até uma pergunta sobre isso. Tem um número mais geral como 300, né, que vai significar ali um certo assunto, mas tem um mais específico que é o 340. Como dentro dele também a gente tem outros mais específicos ainda. Então, daí a pouco vocês vão vasculhar esses sistemas CDD e CDU e vão perceber que tem uma hierarquia de assuntos ali representado, tá? Principalmente essa base hierárquica aqui guia os nossos processos de representação até hoje. Existe muita crítica com relação à hierarquia, à hierarquização, até porque tudo que vocês dividem, classificam e hierarquizam, vocês acabam sendo um pouco excludentes também, né? Então, olha, isso aqui está nesse patamar, não está naquele. Só que isso torna a situação um pouco reducionista também. Então, existe um problema muito grande com o arranjo hierárquico, mas é uma base que ainda sustenta muito, muito das nossas atividades, tá? Isso a gente não pode negar. Geralmente, estou classificando, estou manuseando CDU. A minha biblioteca é classificada em CDU. Você vai ver lá possibilidades, né, de guarda desses materiais, às vezes um assunto mais tradicional, mais amplo, um assunto geral, às vezes em assuntos mais específicos. O livro vai ser classificado no 300 ou no 340, professor? Qual que é o certo? Tem aluno que pergunta logo, assim, né? Isso aqui está certo? Se o livro é de direito, ele tem que ser classificado no 340, tá? Por quê? Porque o 300 não é só direito, é a área maior, ciências sociais. Quando você percebe que o livro é de direito, então não é 300, é um assunto derivado dentro do 300, que é o 340. E pode ser que nem seja o 340, pode ser que seja
340 mais alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. É uma base hierárquica que relaciona os assuntos ali entre si, e você tem que ter também essa compreensão de que algumas vezes o número ele vai ficar até um pouco extenso, tá? É normal acontecer isso. Nossa, fui classificar o assunto lá, ficou com 7, 8 números. É normal? É normal, tá? Se for um assunto mais específico, é normal acontecer. Direito tributário, por exemplo, né? Aí não é só o 340. Eu não sei de cabeça. Adria, você sabe direito tributário? De cabeça eu não estou lembrando, não. Mas aí vai ter uma especificação dentro do 340, né? Janaína está perguntando aqui, existem bibliotecas que mesclam CDD e CDU? Não é muito comum ter essa mescla, não. É mais comum CDD com CDDIR, por exemplo. Isso, exatamente, CDDIR. O que é a CDDIR? É uma classificação só para o direito. Pegaram a classificação, pessoal, de Dewey, separaram a classe 340 e foram ali ampliando algumas divisões. Então, a CDDIR, a classificação decimal de direito, ela é muito, muito importante para bibliotecas jurídicas, assim. Só que às vezes acontece isso que a Rádio está falando, né? A biblioteca é jurídica, mas tem obras de outros assuntos. Então, vai ser usado a CDDIR, às vezes mesclando com CDD, né? E aí você fala assim, mas escolhe como isso aí? Tem biblioteca que desde sempre usou aquele sistema, sempre classificou com CDU, ou sempre classificou com CDD. Eu percebo muito nos colegas, assim, esse apego, muitas vezes, ao idioma, né? Como a CDU nós temos a tradução para a língua portuguesa, isso é uma coisa que nos ajuda um pouco mais. Mas tem local, tem alguns sistemas de biblioteca especializada, aqui mesmo os IFs nossos aí e tal, institutos federais, geralmente é CDD. Né? E por estar em sistema de bibliotecas, não dá para ter um subversivo e falar, eu gosto mais de CDU, não interessa. Você está em rede, você é uma biblioteca e tem outras 10 no sistema. Então, geralmente, eles unificam também essa classificação num sistema só, tá? Então, se você está em uma rede de bibliotecas, tem uma aqui, tem uma na cidade vizinha aqui, tem outra no município dali, aí você vê que tem uma configuração meio de padronização. Se todo mundo usa CDD, vai ser isso que a gente tem, de fato, ali para poder trabalhar, né? Mas o que eu vejo é mais comum usar essas duas, CDD com CDDIR, geralmente esse tipo de combinação. Agora, existem, pessoal, situações em que mesclam outras formas que não só o sistema decimal, né? Existe realmente essa condição de misturar ali outras coisas. Então, para a parte do acervo, usa um código alfanumérico, como esses sistemas nos permitem, mas usa um outro tipo de separação e arranjo ali para atender a algum princípio, tá? A gente costuma chamar isso de princípio classificatório, mas é possível ser feito sim. No caso dos sistemas de classificação, quando vocês acessam, vocês visualizam esses assuntos em classes e subclasses. Então, basicamente, como eu falei, vai ter ali o assunto, né, associado a um número de classificação e as especificações desse assunto. Porque, como falamos, pode ser que seja direito, mas pode ser um tipo, né, uma categoria do direito de forma mais pontual. Então, isso é o quê? A representação de classe e de subclasse. Se eu falar para vocês aqui, sei lá, em abacaxi, eu posso associar abacaxi com a categoria fruta cítrica, que por sua vez está associada com a categoria fruta. Isso é uma hierarquia simples. Então, não sei se tem um número para abacaxi na CDU, mas se tiver, provavelmente vai ser um número maior do que fruta cítrica. Por quê? Porque fruta e fruta cítrica são categorias maiores, tá? Guarda-chuva. E quando você vai especificando, esse número ele começa a ter uma intenção de conceitos maior, como a gente costuma dizer. Então, ele é carregado de mais significados, tá bom? Então, abacaxi, ele vai ter, provavelmente, uma construção um pouco maior ali no sistema. Todo assunto geral, pessoal, a tendência é ele ter um número menor. E o assunto específico ter um número maior. Não sei se isso para vocês fica bem compreendido, né? Mas se é um assunto muito genérico, como fruta, bom, em fruta eu vou ter associação de vários tipos de fruta. Então, fruta vai ser um número mais pontual. E as tipologias de fruta, elas vão carregar o número de fruta e aquela raiz também que especifica cada uma delas. Então, abacaxi vai ter um número mais ampliado, morango, laranja, etc. Tá bom?
É assim que funciona. Então, basicamente, são classes e subclasses. Quando a gente passar o módulo 2 da disciplina, que já é daqui a pouco, vocês vão ver lá no estudo de CDD as classes e subclasses. Então, como é que está estruturado o sistema do Dewey, que assuntos que ele fez a previsão ali, e quais são as subdivisões que a gente tem lá dentro. Da mesma forma, a gente pensar também em notações, gente. Aqui, nos sistemas, na estrutura interna, é preciso entender a lógica de notações. O que a notação faz? Ela é um tipo de representação. Então, assim, se eu for a CDD, eu vou perceber notação em forma de número. Essa numeração é o que substitui a ideia, é o que substitui o assunto, como a gente comentou mais no início. Então, também, mensurando ali, né, fazendo o manuseio desses sistemas, vocês vão perceber esse construto em forma de notações. Na prática, pessoal, estou aqui analisando o meu livro. Chegou um livro na biblioteca e tal, fiz a análise de assunto e entendi que ele é sobre direito, né? Fiz isso a partir da leitura técnica. À medida que eu tenho essa compreensão, eu vou utilizar o meu sistema de classificação, por exemplo, a CDD, para poder consultar esse assunto. Então, lá na CDD, né, eu manuseando o sistema, eu vou perceber que tem algumas sugestões para classificar direito, que é o assunto desse livro que eu acabei de analisar. E aí eu uso o número que está no sistema. Então, é um trabalho de uso, né, de leitura, de acesso à obra, que depois se transfere para o sistema de classificação. Às vezes volta para a obra, porque você está analisando e fala, vixe, isso aqui é de biblioteca digital, tal. Mas peraí, será que tem um número específico para a biblioteca digital? Aí você vai ao sistema CDD e vê que não tem. Aí você volta, analisa melhor. Não, eu me enganei, não é biblioteca digital não, isso aqui fala sobre software de biblioteca. Então, é um movimento que às vezes fica até um pouco cíclico ali nessa sua análise. Mas entenda que vocês vão estar lidando ali com notações também nessa prática de manuseio das obras, né? Tem também que pensar, pessoal, que a classificação, ela vai partir de grandes áreas. Então, à medida que vocês começarem ali o acesso ao conteúdo, né, já dos sistemas de classificação, verifiquem como isso aparece, né? Essa nuance de áreas, de grandes áreas, e depois das subdivisões em assuntos específicos. O direito está como grande área, mas tem uma grande área do direito, né? Como eu mencionei, as ciências sociais. E lá no direito, a partir do direito, eu vou tendo outras subdivisões. Então, é todo um construto de assuntos que parte de uma perspectiva temática maior, né, em grandes categorias de assunto, e vai subdividindo para outras. Por isso, pessoal, também em alguns dos textos sugeridos para leitura, vocês vão ver autores ali que vão vincular esses dois conceitos aqui, ó. Uma coisa também acaba não dissociando da outra. Fala-se de classificação, mas fala-se também de categorização. Categorização é o estabelecimento de categorias. Então, peraí, se eu estou classificando, qual que é a categoria? Qual que é meu ponto de partida? O que é que eu vou utilizar para fazer essa indicação aqui de assunto desse meu acervo? Como é que eu faço que isso aconteça, tá? Então, classificação e categorização são questões muitas vezes discutidas de forma simultânea, certo? A gente pensa também em termos de assuntos que podem ter um grau de semelhança. Como eu disse também, algumas obras vão ser colocadas juntas, e isso não acontece por um princípio qualquer, né? De fato, a grande questão que a Barbosa, inclusive, fala no livro dela, é que a gente, enquanto classificador, tem que ter o cuidado de classificar os assuntos iguais, juntinhos. Isso é uma grande coisa para regular a nossa atividade. Você começa a fazer uma classificação em que os assuntos dos livros são colocados ali de forma muito diluída, tem algum problema aí. Tudo que for assunto semelhante tem que ficar próximo, tá? Esse é um dos grandes princípios. Por quê? Porque a gente classifica para reunir assuntos. Então, peraí, estou pesquisando física. Física, minha área de estudo? Aonde está o acervo de física? Está reunido aqui, nesse local. Eu não sei se alguns de vocês já visitaram ali a Biblioteca Central, no campus Samambaia. Ela tem uma divisão até de ambientes mesmo. Então, tem o piso térreo, você sobe para o primeiro andar, para o segundo. A cada momento ali que você vai fazendo a sua locomoção, você percebe que tem um tipo de acervo, tá? Então, ali no piso térreo, a gente tem as obras classificadas
desse intervalo aqui, de 0 a 500. E quando você sobe para o piso de cima, você tem as obras classificadas por esse intervalo aqui, de 600 a 900. Então, em alguns espaços em que as bibliotecas são maiores, você consegue até alocar esses materiais separadinhos ali dentro das classes, e as classes também do conhecimento, como são muitas, elas podem estar também se associando com uma distinção dentro do próprio ambiente. Às vezes num andar diferente, num outro espaço, né? Observem isso também aí nas bibliotecas que vocês estiverem frequentando, tá? Como é que é a distribuição no espaço físico? Fica tudo num saguão só? Tem compartimentos? Como é que funciona isso? Vancouver. Acho que eu já vi foto dessa aí. Tem umas bibliotecas muito bonitas mundo afora, gente. Aliás, pegando a deixa da Viviane, às vezes a gente tem vontade de conhecer alguns lugares, não teve possibilidade ainda, né? Brasil ou fora. Com essa condição de acessar aí, acervos, ambientes pela web, a gente consegue ter uma noção muito boa também dos espaços, né, culturais, de bibliotecas, de arquivos, aos quais talvez a gente não vai ter um acesso presencial tão breve. Então, acho que é uma boa recomendação, viu, Viviane? Você tocou num ponto que me lembrou disso aqui. Acessem os portais, os sites, né? Às vezes tem ali um tour virtual pelo acervo, você pode ver o prédio, ver a arquitetura, né, para quem gosta também. Algumas bibliotecas ficam em espaços assim bastante deslumbrantes mesmo, né? Então é importante também a gente ter esse cuidado de pesquisar sobre. Quando a gente está, então, no nosso trabalho de classificação, utilizando de sistemas para fazer a representação do assunto das obras, a gente usa uma estrutura meio que pronta, tá? Esses sistemas de CDD, CDU aí, tem atualizações, mas assim, são estruturas meio prontas. Só que o que está representado ali, pessoal, tem uma base filosófica anterior. Então, na verdade, o que a gente tem hoje representado enquanto classes de assunto no sistema CDD, no sistema CDU, parte ali de uma concepção filosófica, de uma divisão do conhecimento, dos saberes. Alguns autores chamam isso, inclusive, pessoal, de classificação científica, tá? Ou classificação das ciências. Então, arranjos de base filosófica que tentavam trabalhar com essa perspectiva de segmentação dos saberes. Então, esses colegas aí que nos antecederam fizeram esses arranjos, foram estruturando, né, esses campos, e isso permite com que a gente pense aí as áreas do conhecimento, né? O que a gente consegue ter aí de ganho é que esses esquemas, essas divisões de base filosófica, que eram puramente teóricas, como a Barbosa diz aqui, tiveram um ganho muito grande à medida que passaram a ser aplicadas por um princípio de representação do conhecimento na prática, que é o quê? Pego e adoto para classificar um livro, né? Um objeto de existência real, tá? Mas quando você vai pensar na classificação como processo, não dá para dissociar da base filosófica. E aí, para quem chegou depois, eu tinha até falado mais no início da aula, né? Mas repetindo, a gente tem lá no livro base essa concepção aqui também, tá? Existe um trecho lá, né, de discussão que vai tratar das classificações filosóficas. Então, fala-se de representação de assunto, representação temática, né, de classificação e também de classificação com base filosófica, que é antecessor da classificação em bibliotecas, tá? A gente vai ter condição de enxergar isso no texto base, e tem alguns textos sugeridos para leitura também, para vocês compreenderem melhor essa concepção. As esquematizações dos filósofos, pessoal, eram arranjos, né? Eles faziam ali esquemas representativos das áreas. Então, por exemplo, aqui a gente tem história enquanto grande classe. E aí se dividia em história natural, história civil. Tem aqui poesia. Quais os tipos? Poesia narrativa, poesia dramática, poesia parabólica? É isso mesmo? Filosofia divina, natural, humana. Então, na verdade, a gente está trabalhando com instâncias do conhecimento e com uma categorização teórica sobre elas. O resumo da coisa é o quê? Os primeiros colegas aí que criaram sistemas de classificação para bibliotecas pegaram essa hierarquia, esse arranjo, né, conforme aqui estruturado pelos filósofos, e transferiram isso para um uso que representa de forma mais resumida ainda, que é a classificação
numérica, a classificação por números. Então, essa aqui é uma questão que nos ajuda muito, né? Porque se a gente fosse manusear isso aqui, seria mais complicado. Então, ao invés da gente ficar só com a categorização dos campos do saber ali e tal, com a sua divisão pura e simples, a gente tem uma divisão aqui que é com o princípio de associação a números. Então, cada assunto desse tem uma associação a um certo número. Então, transferiu-se uma concepção de base filosófica para uma sistemática de aplicação aqui, que é bem prática para as nossas bibliotecas, de modo que cada livro vai ter um número associado ali a ele, tá? Lembrar que a gente acaba falando aqui também, nesse bojo da classificação, de outras estruturas que não só os sistemas. Isso aqui a gente vai ver lá para frente, num dos últimos módulos. Mas veja, é uma tabela, pessoal, de notação de autor. Falei um pouquinho no início, né? Ela complementa a nossa classificação. Eu classifico com CDD, classifico com CDU, mas eu também uso, nesse propósito de classificação, tabelas para representar o autor. Então, dependendo ali do sobrenome do autor, eu tenho um número para representar esse colega, tá? Isso é um complemento. Quando vocês forem aí às bibliotecas, vocês vão perceber que além do número de classificação que está registrado na obra, tem também um conjunto de letras. Essas letras são a notação de autor, tá? Então, a gente vai tentar passar um pouquinho também sobre essa perspectiva de construção de notação de autor. Para que serve isso? Para ajudar a individualizar ainda mais as obras, porque, como falamos, vai ter vários livros classificados lá sobre direito. Se tem tudo o mesmo número, como é que eu separo? Então, a notação de autor me ajuda nessa individualização. Aqui é só um rascunhozinho, né, de algumas dessas tabelas. Tabela de Carter, que é uma tabela bastante utilizada. Quando vocês forem aí estudar a tabela de Carter, vocês vão perceber que ela traz uma lista de sobrenomes, mas principalmente para autores estrangeiros, de língua inglesa, tá? E houve uma tabela que foi adaptada para sobrenomes em língua portuguesa, que é a tabela FA, ou tabela PHA, né? Cada um fala de um jeito. Mas a tabela FA também tem ali os sobrenomes dos autores com a respectiva numeração, tá? Então, por exemplo, você vai pegar o seu último sobrenome. Meu último sobrenome é Oliveira. Aí você vai lá na tabela e vê o número para Oliveira. O meu, salvo engano, é 48. Acho que é isso. Então, a gente costuma fazer a composição dessa forma aqui, ó. Você usa uma letra do seu sobrenome e usa um número para o seu sobrenome, tá? A anotação de autor vai fazer isso aqui. E isso aqui vai aparecer lá no livro, junto com a classificação dele. É isso que você vai compor de forma conjunta. Mas a gente vai esmiuçar isso mais adiante. Pessoal, nas tabelas de autor, em síntese, você vai ter a listagem dos sobrenomes e vai ter códigos para isso. Então, cada sobrenome vai ter um número correspondente. E isso nos permite fazer a individualização dessas autorias, tá? Não sei se são bons de ordem alfabética, né? Mas é bom, assim, ir treinando isso, porque ajuda lá no manuseio das tabelas. Tem algumas ferramentas que hoje fazem a anotação de autor de forma automática, mas é sempre bom saber fazer na forma analógica. Acho que é um princípio, assim, fundamental, né? Usar uma ferramenta automatizada é legal, mas procura aprender esse princípio de fazer na unha, fazer na mão, para depois você usar a ferramenta o dia que você tiver com preguiça, tá? Como é que eu faço a pesquisa na tabela de notação de autor, como é que eu localizo esse sobrenome, como é que eu faço a composição ali para poder integrar na classificação. Então, isso aqui é uma coisa que caminha junto dentro desse propósito, desse princípio da classificação de acervos também. Na nossa conjuntura de hoje, pessoal, o nosso foco foi muito em começar a trazer alguns princípios, né, da representação temática, como eu disse, mas principalmente a gente tentar falar um pouco com vocês sobre conceitos, né, sobre alguns aspectos que norteiam o nosso entendimento aí sobre classificação bibliográfica, e pensar que, assim, estaremos ao longo da disciplina falando sobre esse processo, mas, ao mesmo tempo, vinculando o nosso entendimento aí acerca da conjuntura que é regida, tá? Por esse ato de classificar. Como eu disse, quando eu classifico, eu faço uma leitura, eu analiso a obra,
não classifica o livro pela capa, né? Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Esse cuidado analítico e sintético da classificação bibliográfica, tá? Ao longo da disciplina, a gente vai tentar fazer algumas atividades práticas para ter esse entendimento mais a fundo, mas, via de regra, é esse olhar de que é um processo de representação temática que nos dá esse subsídio para fazer realmente a representação das obras conforme o seu assunto e que ajuda muito na localização dessas obras no acervo, tá? Eu coloquei aqui para vocês também as referências utilizadas, né? Então, vocês vão ver que tem aqui alguns materiais mais tradicionais, como aquele que eu mencionei, que é o da Barbosa, né? Teoria e Prática dos Sistemas de Classificação Bibliográfica, e tem alguns outros aqui que são importantes também, que vocês conseguirem fazer a leitura, tá? Esse primeiro, que é o do Araújo, que é muito bom, é um texto de uma linguagem muito tranquila, que vai falar de classificação, e ajuda muito nessa sistematização do que a gente trabalhou aqui na primeira aula, porque ele fala um pouquinho também sobre a classificação na sua origem, classificação filosófica versus classificação em bibliotecas, e um pouco também da aplicação desse processo, né, no nosso cotidiano bibliotecário, tá? Então, se conseguirem dar uma olhadinha nesse material do Araújo e também no da Barbosa. Eu sei que vocês têm as outras disciplinas, já tem conteúdo rolando lá no Moodle para leitura, né? Mas procura tirar um tempinho essa semana, principalmente para esses 2 primeiros aqui, que é bem, bem, bem importante. Bruna perguntou do slide. Sim, já está lá, vou só fazer a abertura dele, tá, Bruna? Para vocês acessarem também as referências e, porventura, também algum aspecto do conteúdo que eu não tenha detalhado aqui devidamente, né? Que vocês consigam fazer essa revisão por lá também. Pessoal, eu quero apresentar também para vocês aqui algumas questões básicas do plano, tá? Nesses minutos finais. Mas antes disso, perguntas, sugestões, dúvidas? Alguns foram perguntando ao longo, né? E acho que muita coisa também, a gente vai ter uma compreensão conforme outras leituras forem acontecendo, né? Então, textos específicos ali, às vezes algum conceito fica em aberto, aí vocês vão ter esse entendimento maior, assim. E também, pessoal, uma coisa que eu não falei no início, mas é uma disciplina densa, tá? É bastante conteúdo e preciso muito que vocês acompanhem, né? A gente vai ter muita teorização ao longo, mas esses exercícios aí são importantes, tá? Essa coisa de vasculhar, de acessar algumas bibliotecas, de ver um pouquinho sobre como as notações estão aparecendo, e olhando exemplos, isso vai enriquecer, vai ajudar muito. Se é fácil encontrar a tabela, sim, eu vou disponibilizar ela para vocês lá na sala, mas é de fácil acesso, sim, tá? A gente tem a edição na Biblioteca Central, acho que tem algumas versões da notação em Fá. Essa de Cáter tem algumas versões na internet. A gente tem, assim, digamos, né, alguma coisa que é mais fácil de utilizar por conta de ser automatizado, como eu disse, né? Então, se vocês jogarem aí tabela, anotação de autor, vocês vão achar algumas ferramentas para geração automática também dessas notações, mas as tabelinhas também são de fácil acesso. O que vocês precisam observar, gente, é as versões ali, tá? Então, a tabela de Cáter, eu estou disponibilizando uma versão para vocês, que ela é de 3 núcleos, assim, de sobrenome de autores, né? Tem algumas que são de 2, o mesmo para a tabela Fá. Varia um pouquinho, tem as atualizações ali, então observem isso, né? Se você está utilizando uma versão, utilize sempre aquela para não dar divergência. Mas isso vai ser disponibilizado para vocês também. E aproveitando a pergunta da Janaína, gente, também está disponibilizado, quem já tiver intenção de dar uma olhadinha ali, o acesso aos sistemas também, tá? CDD online, CDU online. Então, isso está previsto para o módulo 2, o módulo 3, né? Nós ainda estamos no módulo 1 do nosso conteúdo, mas às vezes vocês vão ter facilidade, assim, de olhar, né, de acompanhar, vendo exemplos também no sistema. Então, vocês já podem também descer um pouquinho lá para olhar esses sistemas lá, fazer o login
e comparando um pouquinho, tá? Desses assuntos, vendo como aparece ali. Viviane, vamos precisar de ajuda. No semestre passado, a professora Luciana introduziu alguma coisa, mas acredito que ainda temos muito a aprender sobre esse assunto. Sim, é uma disciplina muito densa, as disciplinas também de representação descritiva são densas. A gente precisa ter essa perspectiva de leitura de vocês, de estudo, tirar dúvida, ver exemplos práticos, conversar, tá? A Radra deixou até o número dela aqui, gente, ó, já salva aí, né? Para quem chega depois, a Radra é a nossa monitora, tá? Então, a Radra, a parte dela, né, o período dela é o 7º período, tá com bastante demanda, estudando bastante agora na biblioteconomia presencial. Agendem, tá? Verifiquem com ela a disponibilidade, eu sei que ela faz estágio à tarde. Então, Radra, estou com uma dúvida aqui e tal, agenda para vocês poderem esclarecer coisas do conteúdo. Podem agendar comigo também, com as tutoras, tá? Sinalizem aí. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui para mostrar umas questõezinhas relativas ao plano de ensino, e isso também vocês vão precisar fazer a leitura pontual ali para acompanhar cada parte, tá? Ele também está disponibilizado na sala, eu enviei a vocês. Bom, tem questões descritivas da disciplina, né, relativa aqui à carga horária, que eu falei um pouco no início. Aqui tem as nossas datas, gente. Alguém tinha mencionado a questão das aulas. Dia 18 tem uma aula já, tá? Dia 18 é a nossa primeira aula de revisão. E aí, veja se vocês conseguem participar de forma síncrona. É um momento importante para a gente tirar dúvida, tá? Como eu falei também, o atendimento extra-classe está previsto aqui para as terças, tá? Então, façam esse agendamento também aí comigo. Tem aqui o período da disciplina, o período normal, e tem o período de recuperação. Nota para aprovação no mínimo 6, né? Aos critérios aí relativos à presença na aula inaugural, né? Que é obrigatória. A questão aí também relativa às atividades do Moodle e etc. Alimentos, objetivos, isso aqui também está tudo para leitura de vocês. A parte do conteúdo, como eu falei, né, lá no slide já, a gente tem um conteúdo que envolve aqui o aspecto teórico, né, os antecedentes ali mais teorizantes em classificação. Temos um módulo só para CDD, um módulo só para CDU, e depois também um módulo para anotações, para a gente fazer algumas práticas. Mas são módulos curtos, tá? Então, procurem também se organizar para fazer, né, esse estudo. Sei que alguns de vocês estarão em horários alternativos, às vezes enfatizando mais os finais de semana para estudo e tal, por conta das outras atividades aí e obrigações, mas procurem seguir mais ou menos à risca a leitura e os estudos, porque, por exemplo, o módulo 1 já está acontecendo, né? Se estiverem atrasados aí, procurem colocar em dia para não comprometer a sequência dos conteúdos. As avaliações também estão lá e está o período todo, tá? Também observem isso, porque hoje já está aberta a primeira atividade, que é um questionário. É uma atividade que vale uma pontuação menor, né? 5 pontos, mas é importante que vocês realizem lá para a fixação do conteúdo, tem muito a ver com essa aula de hoje também, e também para que vocês possam se organizar com relação à perspectiva quantitativa, de notas, né? Às vezes você confia muito na atividade final, não vai tão bem, então procura não perder a atividade, tá? O questionário está aberto hoje, e ele vai até o próximo sábado ali, certo? E tem outras 2 atividades, tem uma prática que vocês vão fazer com CDD, tem uma prática com CDU, e tem uma atividade final que vai ser um exercício analítico de classificação. Então, essas são as nossas atividades avaliativas aqui na disciplina, certo? A atividade de recuperação tem um período de previsão também, mas como vocês já sabem, tem alguns critérios a serem cumpridos para realizar a recuperação, e observem isso, né? Procurem também não contar com essa questão. Acho que organizando aqui, vocês conseguem fazer, conseguem realizar, mesmo perdendo um pouco de pontuação em alguma atividade, recuperar na seguinte, para não deixar embolar aqui para a recuperação geral. A bibliografia, pessoal, está principalmente focada em classificação de Dewey e classificação CDU, são as 2 primeiras aqui, ó, mas tem alguns outros materiais, tá? Aqui está o material da Piedade, que é um livro clássico no nosso campo. Tem um livro aqui que é sobre análise de assunto, também bem importante. Tem um livro de indexação, porque aí a gente tem uma abordagem sobre representação temática, em que ele ajuda muito, né, na compreensão. E tem um livro também que é sobre classificação, abordagem para estudantes de biblioteconomia. Esse livro do Language aqui é bem interessante. Quem tiver interesse aí de dar uma vasculhada depois, tem alguns volumes dele na biblioteca e tem
Para comprar também, não ser valores. Esse aqui é o que eu falei ali, ó, o análise de assunto. Tem na biblioteca também, tá? E acho que vocês também encontram para comprar. Vale a pena, sempre recomendo que vocês se organizem para tal, porque, gente, é importante a gente ir montando a nossa base de estudo, tá? Então, vê um livro aí, o outro que tem disponível online, o que não tiver, acho que é importante vocês adquirirem e formarem a biblioteca de vocês para estudo complementar. E aí, no plano, pessoal, procurem acompanhar, como eu disse, a distribuição aqui do conteúdo, né? Então, começamos no dia 2, já tem coisa rolando aqui, tem conteúdo em forma de videoaula, tem textos, tá? O texto base nosso, ele é um texto extenso, né? Pouco mais de 160 páginas. Então, vê se vocês conseguem ali, fazendo a leitura dele, proporcional a cada módulo da disciplina. E não deixem também de observar que a gente tem conteúdo complementar. Aqui mesmo, na aula 2, que também já está disponibilizada, a gente tem aqui o material complementar, que é o material da Barbosa. Então, a cada aula, a gente tem a previsão de alguns materiais para leitura ou para visualização em forma de videoaula. Então, procurem acompanhar também minimamente esse andamento com um cronograma. A previsão aqui no final do módulo é da nossa aula de revisão aqui do questionário, né? E aí, a cada módulo, vocês vão tendo essa apresentação aqui também dos conteúdos previstos, tá? Então, procurem dar uma olhadinha, isso aqui também está na sala, para vocês conseguirem acompanhar mais ou menos dentro desse fluxo aqui, né? Deixa eu voltar para cá. A rádio até colocou aqui, ó, que elaborou umas atividades sem nota. Tem alguns recursos ali que a gente estava testando no Moodle, pessoal, para material complementar, alguns deles ali com recurso de questão imagética e tal. Fizemos uns testes lá. E a Hadria trabalhou com material complementar, assim, para ajudar vocês na fixação de alguns conteúdos. Então, isso está disponibilizado lá também, tá? Pessoal, questões antes da gente finalizar? Eu sei que vocês vão ter mais uma aula, né? Um intervalinho, já mais uma aula. Mais perguntas, comentários? Ainda não? Vão, com certeza, vão ter ao longo, né? Muita coisa, pessoal, a gente acaba tendo, assim, uma condição de auxiliar vocês ali em associação com algum conteúdo, né? Que esteja vigente no módulo que a gente vai estar cursando. Tem coisa que vocês vão associar melhor quando cursarem outras disciplinas à frente, né? É do processo. Mas seguimos juntos, tá? O que eu peço a vocês, então, é que vocês se organizem para o acompanhamento aí do conteúdo conforme previsto no nosso cronograma, tá? Que vocês tentem também manter a comunicação com a gente, né? Então, teve dúvida da atividade, teve alguma coisa que ficou bem aberto ali, pergunte para a gente poder ver e tentar esclarecer. E, enfim, eu desejo uma ótima disciplina para vocês, tá? Ótimos estudos. Fechar aqui agradecendo o acompanhamento do Antônio aí na moderação, a presença também das nossas tutoras, Elisa, Keila, também da nossa monitora Hadria, e de vocês todos que conseguiram acompanhar de forma síncrona, tá? Pessoal, ótimo restinho de sábado para vocês, boa aula na sequência, toma um café, um chá, um negócio para dar um up, para a próxima aula aí também ser bastante proveitosa, e a gente segue aí no nosso conteúdo via Moodle, e também seguimos em contato para o desenvolvimento da disciplina, tá? E não esqueça de acessar a sala já para a primeira atividade, que é o questionário, e também para se programarem com relação à aula de revisão do dia 18, tá bom? Chegarem lá com o conteúdo mais ou menos verificado até o que está previsto naquele momento de data lá, de período, certo? É isso. Obrigada a vocês, tá? E até mais, pessoal. Tchau, tchau.